nossa aula de hoje, né? De verdades essenciais, nosso livrinho já caminhando para o final do primeiro caderno, né? Para quem não sabe, são 3 cadernos. Estamos na parte sobre Jesus Cristo, já sabem disso, vocês estavam na aula passada. E a aula de hoje é sobre o batismo de Cristo, não é? Rapidinho, deixa eu ver como é que está aqui. De novo, voltando. Então, a aula de hoje vai ser sobre o batismo de Cristo, né? Por que ele foi necessário? Vocês estão vendo aí essa imagem, né, do PowerPoint. E, né, por que Jesus precisou ser batizado pelo João Batista, né? É basicamente isso que a gente vai tratar nessa aula. Então, para abrir essa aula, eu queria compartilhar com vocês. Acontece um erro que quando eu clico parece que não vai, mas já voltou aqui. 2 textos que eu acredito que esses textos trazem algumas informações sobre João Batista, sobre o trabalho dele, o ministério dele que precedeu o Cristo, mas que trazem algumas informações extras que podem trazer um pouco de dúvidas sobre sobre o que foi essa atuação dele naquele período, né? Eu particularmente nesse texto de Mateus Jesus falando a respeito de João Batista. Eu coloquei o texto aqui e aí a gente vai ler junto, porque é importante vocês visualizarem aquilo que está na minha mente, porque de vez em quando eu leio alguns textos e eles não trazem luz no exato momento, né? Não dá para entender perfeitamente o que está acontecendo. Então, o que acontece? O próprio Cristo fala da importância do trabalho de João Batista, sendo que eu tinha uma certa dificuldade de entender essa importância antes de ler a lição, né? Eu acho que essa é uma dificuldade não só com essa questão, mas com praticamente todos os textos bíblicos, né? Estou vendo que tem mais uma participante aí, né, na classe. Cadê? Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Então, basicamente, quando nós estudamos a palavra, nós incorremos desse risco de ler o texto e não entender toda a dimensão dele naquele exato momento, e às vezes a gente precisa de uma orientação, e esse é o intuito dessa aula, né? Ok. Voltando para a tela. Vamos agora ao texto. O texto está em Mateus 11, do versículo 7 ao 11. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta, né? Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, eu fiz umas marcações aí, como vocês podem ver, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Isso daí é uma profecia que está lá em Malaquias 3, o livro anterior a Mateus. Então, você já pode perceber aí que o trabalho dele é de preparação, e o próprio Cristo falando que entre os nascidos de mulher não tem ninguém maior do que João Batista. E aí, toda vez que eu lia isso, eu tinha certa dificuldade, né?
Mas o que que ele fez de tão importante assim, para que Cristo pudesse dizer que entre os nascidos de mulher não havia ninguém maior do que João Batista, né? A gente vai ver isso aí. Guarda esse texto. O próximo, como falei, é em Atos 19, de 1 a 6. Esse texto aqui, ele ainda é mais problemático que o anterior, porque eu fiz questão de colocar esses versículos finais, embora a gente não vá tratar especificamente sobre eles. E claro que se vocês tiverem alguma dúvida, a gente no final da aula pode falar. A gente não pode dar evasivas numa aula, né? Então, vamos ler aqui, porque eu coloquei como ele está, para trazer certa luz sobre o que é tratado. Diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Olha só, eu grifei essa parte, batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus Cristo. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Então, gente, vocês viram as minhas marcações aqui, né? No primeiro momento, falando que o trabalho do. Temos mais uma pessoa participando ali, eu estou vendo. Célia, né? Seja bem-vinda, Célia. Fique à vontade. Logo mais eu vou dar a palavra para quem tiver qualquer dúvida, viu? Nós estamos falando aqui sobre o batismo do Senhor Jesus. Então, só voltando aqui, deixa eu voltar. Agora, demora um pouquinho para voltar. Nós estávamos trabalhando sobre esse texto de Mateus, onde o trabalho de João se caracteriza como uma preparação para o ministério de Cristo. Temos o testemunho de Jesus de que João Batista era o maior entre os nascidos de mulher, e a definição de Paulo quanto à diferenciação do batismo que ele estava propondo e o batismo de João, dizendo que o batismo de João era um batismo de arrependimento. Então, nós temos aí esses textos. Textos que falam um pouco a respeito disso, e aí eu vou avançar um pouco mais. Mas, primeiro, deixa eu fazer aquilo que eu gosto de fazer, que é desmutar todo mundo, e ver se alguém tem alguma dúvida ou alguma colocação. Fiquem à vontade. Tudo bem, gente? Tá, estamos caminhando bem? Quero agradecer aí a Célia, o esposo, que aceitaram o meu convite para estar na Escola Dominical conosco esse domingo. Muito obrigada. Bem-vindos aí. O Will que está dando aula, o Will, o professor da classe, vai estar dando aula esse período, né, Will? Nós combinamos. É isso aí. A gente é uma classe voltada para os jovens, mas se vocês quiserem, podem compartilhar o link com outras pessoas para a gente caminhar junto. O Gouveia levantou a mão. Pode falar, Gouveia. É só para compartilhar que, como foi dito aí que por Paulo, né, que o batismo de João Batista foi um batismo de arrependimento, e hoje até estava lendo o texto que o Maurício Buracesca mandou para todos ontem sobre jejum, e ele fala justamente no enfoque sobre o jejum, não um jejum para você receber bênçãos, graças, um propósito específico, mas sim um jejum para também te estimular a você rever seu modo de ser, né? Para um arrependimento também, para que você possa, assim como João Batista
fazia com que as pessoas refletissem sobre o seu modo de ser para o arrependimento, que o jejum também, aqueles que desejarem fazer hoje ou qualquer momento, seja um jejum também para um arrependimento daquilo que você está fazendo, para que você possa se aproximar mais de Deus. Se toda a nação assim fazer, teremos uma nação, né, toda ela arrependida e até o que diz o nosso tema desse ano, né? Aviva, Senhor, a tua obra. Uma obra de Deus avivada nos corações de cada um. Bom, era isso aí. Bem pontuado, Gouveia, obrigado pela participação. Eu acho que a gente tem que ter sempre essa dimensão do arrependimento. Mas vamos continuar falando sobre essa questão, mas realmente a gente não pode fazer um jejum por fazer, né? Como se a gente fizesse algo só porque Deus gosta e porque tem que fazer. Tem um propósito. Tem um propósito. A questão do arrependimento é primordial aí. A gente vai caminhar um pouco. Mais alguém quer falar alguma coisa? Porque o João Batista, né, ele apresentou de Jesus Cristo. Ele levanta a mão aí. Depois fala para eles que a gente levanta a mão. Como levanta a mão, do lado aí tem Vânia, o teu microfone ficou embolado. Só um minutinho. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Enrolei aqui de novo. Eu estou usando o celular, no computador não. Ok, todo mundo. Pode falar, Vânia. Não, sobre João Batista, né? Ele é um personagem da Bíblia que é precursor de Jesus, como você leu nos textos aí. E, né, e João Batista ele tem uma influência muito grande no período, né? Todos tem muitos seguidores, vão seguir o batismo de João, né? E Jesus chega, né? É batizado por João, né? E ele fica o batismo de arrependimento, né? Porque mas o nosso batismo é um selo de cristianismo, né? Jesus Cristo nos salvou, né? E nós nos arrependemos, eu acho que vai falar sobre isso também daqui a pouco, né? Acho que estou adiantando. Mas assim, é importante, né? E sobre o jejum, eu fico pensando assim, dentro do texto de Isaías, né? O jejum que agrada a Deus, né? Eu sempre aprendi que jejum é uma consagração de vida, para você conseguir mais fácil de Deus, uma relação mais como o Gouveia falou, né? Eu não li o texto do Maurício, não sei da esse texto, por isso não li, depois não olha para eu ler. Porque é tanta coisa que eu recebo no grupo que eu não consigo acompanhar às vezes. Então, essa questão do jejum como consagração, mas também, na minha área, que você fala da minha área, do atendimento às pessoas, uma vida, né, de comunhão, como está, né, em Isaías, no jejum que agrada a Deus, né? Porque senão as pessoas podem fazer o uso turístico do jejum, isso é muito grave, tem que ter cuidado. Porque é uma coisa para a igreja. Só para falar sobre isso, mas pode continuar. Beleza. Vânia, o teu microfone deu uma embolada aí, mas eu acho que eu pesquei meio que a ideia. Mas a gente está caminhando bem, tá todo mundo meio que concordando com o que a gente vai falar. Então, eu só preciso esclarecer uma coisa para vocês, que é a questão da divisão da nossa aula, por causa da limitação do Zoom. Daqui a pouco, o Zoom vai encerrar essa classe, e aí vocês só precisam voltar pelo mesmo link que vocês entraram, tá? Porque tá quase chegando no horário, né? Mas ainda tem alguns minutos. Vamos avançar aqui um pouco. Tá gravando, né? Deixa eu voltar para minha tela. Então, voltando aqui. Agora, nós vamos fazer a distinção entrar propriamente na definição que o autor do livro fala a respeito desse trabalho de João Batista, que é o batismo de preparação. E aí, o apóstolo, né, Mateus, ele vai fazer a especificação do trabalho de João Batista olhando para a profecia, lá em Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus.
Isso é o que está escrito em Isaías 40:30. E Mateus está dizendo assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, mais do que o trabalho em si, nós não podemos esquecer que a figura de João Batista ali naquele momento do pré-trabalho do Senhor Jesus Cristo foi pronunciado pelo profeta Isaías, né? Então, ele tá cumprindo a vontade de Deus naquele momento. E aí chega essa definição que eu acho sensacional do autor da revista. Deixa eu mostrar aqui a nossa revistinha, né? É essa revista que a gente está trabalhando, para quem não conhece, Verdades Essenciais da Fé Cristã. O autor está aqui. Esse é o Sproul, Dr. R.C. Sproul, né? E ele faz essa definição sensacional que aí já dá uma nova dimensão sobre o que foi João Batista. O batismo de João foi uma inovação radical. Antes dele, exigia-se que os gentios que se convertiam ao judaísmo passassem por um ritual de purificação. Com o aparecimento de João Batista, Deus ordenou que os judeus também se arrependessem e fossem lavados. Os líderes religiosos judeus consideravam a exigência de João herética e insultuosa. Significava que João Batista estava tratando os judeus como se fossem gentios impuros. Então, gente, eu vou até interromper aqui para vocês me verem. O que está acontecendo aqui, lá em João Batista, é basicamente uma pessoa que chega para dizer: olha, isso tudo que vocês estão fazendo aí está errado. E perceba o que o Sproul fala a respeito da sensação do judeu ao ver o rito de batismo sendo ensinado para eles. Significava que João Batista estava tratando os judeus como se fossem gentios. Por quê? Vamos tentar entender isso de uma maneira simples. O judeu, até hoje, entende que a lei dada por Moisés é tudo para ele. A lei é a coisa mais importante, é a justificação dele. Então, você não tem, para o judeu, não faria sentido nenhum você dizer para ele, claro, para uma pessoa cheia de si também, né? Uma pessoa que, como o texto bíblico mostra, os fariseus que estavam sempre se guiando, sempre se balizando nas suas condutas, na lei de Deus, era ofensivo para eles vir um homem como João Batista, uma pessoa com o perfil dele, e dizer que eles estavam errados, e que eles precisavam de arrependimento. O coração ele estava dizendo que o coração dos fariseus não estava segundo o propósito que foi instituído com a lei de Deus. Então você tinha ali conduta, prática, ritos e o coração distante. O coração não estava ali com todo aquele cerimonialismo que era necessário para alcançar o arrependimento, para ir para a verdadeira adoração do Senhor. Quem se lembra daquele texto? Deus não rejeita o coração contrito, né? E João Batista chega naquele momento, está generalizado essa questão dos ritos como justificação para a alma. E não é estranho nós começarmos a ver judeus começando a agir não conforme a lei que foi instituída, mas começar a fazer adaptações dessas leis como mecanismos para que se encontre justificação.
E não havia, né, sinal de arrependimento nenhum ali naquele momento. Alguém está com o microfone ligado? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que foi a Lili. Lili que chegou agora, não foi? Cheguei porque eu estava na outra aula da EBD infantil. Aí eu falei que eu ia chegar um pouquinho mais tarde, mas vou prestar atenção aqui depois. Tranquilo, tranquilo, Lili. Seja bem-vinda. Lili é a secretária da nossa classe, para quem não conhece, e ela tem auxiliado muito a nossa classe ainda mais agora nesse momento de divulgação online, que a gente possa estar sempre buscando ao Senhor. É engraçado, o Zoom dessa vez não derrubou a aula, né? Que bom. Que bom. Basicamente tá no horário que deu os 40 minutos. Eu acho que vai dar uma continuada aí. Bom, mas aí vamos continuar para os nossos slides. Vocês entenderam bem o que está acontecendo ali? O batismo como o banho, né, em si, aquela prática de trazer o rito de purificação, não havia nada de novo, porque o judeu era acostumado com aquele rito, né, o rito da ablução, porque tudo aquilo que era cerimonial do sacerdote para fazer a adoração, ele tinha que se banhar, tinha que limpar as vestes, então ele já estava acostumado com isso. E aí vem João Batista e diz, não, vocês ainda precisam desse batismo porque vocês não estão arrependidos, porque vocês estão achando que são filhos de Abraão, que vocês estão nessa segurança, né, vivendo nessa segurança, mas vocês não estão justificados. E é muito interessante isso, porque a partir dessa definição, você já começa a ler com outros olhos o texto bíblico, que dá sequência àquilo que nós já lemos. Em Mateus 3, de 7 a 12, olha só o que João Batista vai dizer sobre os fariseus e saduceus que vinham até ele. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes... Deixa eu só mudar aqui a telinha, porque senão eu não leio direito. Que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão. Olha só, a segurança do judeu aí. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, João Batista está sendo muito enérgico, né, contra o farisaísmo, né, que é essa prática totalmente dissociada do coração. Algo que Deus nunca quis, mas que foi necessário um profeta vir nesse momento e mostrar que não é só os ritos que justificam o ser humano. E aí, como continuamos isso? Deixa eu dar uma interrompida aqui. Voltando agora, vendo todo mundo. O Sproul vai falar na revista que Jesus, o Cristo, vai até João Batista e se submete a esse batismo. Olha que interessante. Não é curioso isso? O nosso Cristo, que não tem pecado, que não precisa de arrependimento, ele vai lá e se submete ao batismo de João Batista. Quem conhece bem a narrativa vê ali os elementos que acontece. Ele chega ali e João Batista reprova, né? Opa, agora apareceu a mensagem. Agora temos mais 10 minutos. Eu vou controlar aqui o tempo direitinho, ver se eu consigo terminar a aula nesse tempo. E aí, quando a gente voltar para a segunda parte, aí vocês já podem manifestar as ideias de vocês, as dúvidas com respeito ao que foi falado. Mas então nós vemos aí Jesus sendo submetido a esse batismo.
João Batista reprovando, dizendo, não, eu é que tenho que ser batizado por ti, né? Entendendo a submissão dele ao senhorio de Cristo, mas aí Jesus, não, deixa assim por enquanto, porque convém. E aí tem todo o significado do significado da missão de Cristo, da questão do Deus, do Todo-Poderoso, ser condicionado num corpo humano, numa limitação, e ele ter que se submeter a esse batismo. E o Sproul vai dizer que ali, quando o Espírito de Deus desce em forma de pomba, vai estar começando o ministério do Senhor Jesus Cristo. E aí você percebe, isso daí você vai precisar fazer várias leituras para ter uma dimensão exata disso, que a partir daquele momento, Jesus o ministério da pregação do Evangelho, basicamente vai ser no sentido de, ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. E aí Jesus vai fazendo toda aquela reformulação. Na verdade, reformulação não é bem a palavra, mas ele vai fazendo a interpretação correta da lei de Deus. Então, quando alguém chega e fala que Jesus veio para cumprir a lei, está correto. Porque ele era o único que podia ser feito isso, afinal ele tinha a unção do Espírito Santo e, na verdade, ele era o próprio Deus, não é? Então, nós temos que ter essa dimensão, né, da missão de João Batista, da missão de Cristo, né? A unção dele. E, para quem não sabe, a palavra Cristo é a palavra grega que significa Messias, né? no hebraico. Então, o Cristo aí, no caso, é o que estava sendo aguardado pelo povo de Israel. E aqui ele fala, o próprio Mateus fala, né? Ele traz aquele relato de Isaías, quando o profeta fala, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Então, Jesus, assim como João Batista, foi pronunciado, essa é a missão dele, como nós sabemos. E aí nós temos em Cristo a dimensão correta a respeito do batismo. Porque, como vocês viram no texto de Paulo, ali eles encontraram algumas pessoas que nem conheciam o batismo no Senhor Jesus Cristo, só conheciam o batismo de João. Então, e aí, pela demonstração do Evangelho, ele conseguiu explicar para as pessoas ali que o batismo de João estava incompleto. E essa é a dimensão que eu quero encerrar a aula falando um texto bíblico, mas dizendo aqui, eu vou voltar aqui para a tela, essa é a última parte da nossa aula, com um texto bíblico que fala sobre a dimensão do batismo cristão. O que significa ser batizado em Jesus Cristo, né? E vamos ler aqui como é que está escrito. O texto é de Romanos 6, de 1 a 7. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem,
para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado no pecado. Então, gente, essa é a dimensão do batismo cristão que eu queria que vocês ficassem. Nós temos ali o batismo do arrependimento que era necessário. Na verdade, o arrependimento é necessário para todos nós, né? Entretanto, a mudança de vida, a mudança de comportamento, que é o que aqueles que estão nascidos de novo, a gente vai falar sobre a mudança de comportamento, a viver em santidade, eles só vêm quando nós temos a dimensão do batismo real, que é o batismo da nossa união com Ele, né? E para pontuar mais especificamente, embora não seja o assunto do tema, né? Porque assuntos sobre batismo, ainda mais na nossa denominação, a gente sempre tem dúvidas, né? Batismo de aspersão, batismo infantil. E a nossa doutrina entende, a doutrina presbiteriana entende essa dimensão do batismo como uma união em Cristo. Claro, com a questão do batismo e a profissão de fé atrelados. Isso tem todo um estudo bíblico, nós não vamos fazer um estudo sistemático nesse exato momento, mas é claro, se alguém tiver alguma dúvida sobre essa natureza, nossa confissão, a nossa doutrina, ela se baseia na confissão de fé de Westminster, que trabalha já essas questões, que não são igual visualizadas em outras denominações. Mas o que tem que ficar claro pela lição é a questão da dimensão do batismo no Senhor Jesus Cristo, que é a nossa união com Ele, né? A nossa entrada no reino junto com Ele. Deu para ficar claro, gente? Ficou alguma dúvida? Está faltando aqui 2 minutos para encerrar esse momento. Se alguém quiser falar alguma coisa, deixa eu ver se alguém levantou a mão. Ninguém levantou a mão. Eu vou ficar aguardando só um tempinho aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Porque aí... Não? Poxa. Está bem claro então, gente? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse momento e aí vocês voltem pelo mesmo link e aí a gente faz as considerações finais com as participações de todos vocês, tá bom? Espera aí, deixa eu desmutar. Todo mundo entendeu? Para voltar é só usar o mesmo link, tá? Estou saindo aqui. Oi, Vânia, tá aí? Sim. A gente vai voltando devagar, né? Depende da conexão. A gente apanha muito da nossa internet, né? Vamos ver, tá me escutando? Perfeito. 5%. Liliane, tá me escutando? Tô. Show de bola. Tá todo mundo desmutado, hein? Qualquer coisa, pode falar. Com o celular. Deixa eu ver se está todo mundo aqui. Acho que está todo mundo, né, que estava. Éramos só 5? Sim. Então dá para voltar, então, gente. Gente, ficou claro mesmo? Não teve nenhuma dúvida? Não. O batismo de Jesus Cristo, João como percussor, a diferença do batismo de arrependimento, o batismo para a nossa união, para a salvação. Com Cristo, não. O batismo também é um selo, né, da entrada. Né? Acho que para mim ficou tranquilo. Eu só queria destacar que sobre o batismo, quando o João Batista e Jesus se encontram, eu sempre lembro desse texto, né, que lá na hora do batismo lá no Rio Jordão, né, esse é meu filho amado, é quem me comprazo, né, vem a voz, né, que também na hora desse batismo tem
essa presa de Deus, né, do Espírito Santo e de Jesus, né? Na hora do batismo, as pessoas falam. Eu sempre, aí acho que também essa marca uma diferença, né, do batismo. Né? E também o que João Batista fala também, né, para que ele cresça e eu diminua. Também essa parte também, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Como João Batista apresenta Jesus, anuncia Jesus àquele povo, né? Porque ele era as pessoas não vão procurar João Batista e falar, existe alguém batizando. Eu acho essa relação entre João Batista e Jesus e como João Batista sabia da missão dele, do propósito dele, né? Que ele era realmente um percussor. Eu acho assim, aprendo muito com isso. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Jesus vem, né, entra na nossa vida, acho que tem que ser isso. Nosso eu tem que diminuir e Jesus crescer. A nossa união com Cristo é nesse sentido, né? Que Jesus tem cada um de nós. E é muito difícil, porque nos tempos atuais, estava pensando nisso, né? Já estamos em 2020, depois de Cristo. E acho que a grande missão da igreja é perseverar, né, nessa fé, nessa pregação, nesse evangelho. Porque a gente acaba se bobear, as pessoas deixam isso passar para lá, entendeu? Não dão valor a essa união, não dão valor à salvação, né? Não dão valor ao sacrifício de Cristo na cruz. 2020. Agora, nesse momento de pandemia, as pessoas até voltam a falar fins dos tempos. As pessoas ficam com medo, com ansiedade. Mas a igreja, que é a igreja que Jesus Cristo, né, chama para si, né, e redimiu com o seu sangue, que somos nós, devemos estar sempre lembrando e pensando nisso, né, e tomando as palavras de João Batista nesse encontro, né, que o meu eu diminua e que Jesus Cristo cresça. Perfeito. É isso que eu queria dizer. Perfeito. Estou tentando mostrar meu rosto aí, mas não consigo. Estou no celular. Essa não está aparecendo mesmo. Peraí, que eu tenho que mostrar meu belo rosto. Igual da Linda. Da Linda tá linda aí, ó. Linda ela. Deixa eu mostrar aqui. Da SAF. Né? A Célia também não está aparecendo, né? Eu acho. A Célia não está aparecendo o rosto também. O lindo rosto dela. Esses cabelos dela que ela tá platinado, dela que ela tá usando. Estou tentando aqui, mas é difícil. Bom, gente, então é isso que eu tinha para falar. Mais alguém quer falar alguma coisa? Minha sogra aqui comigo, a mãe do Mário. Muito prazer, viu? Seja bem-vinda à nossa classe. É a Brígida. Volte mais vezes. O Mário é a ovelha desgarrada, está lá na sala. Dá um oi para eles, Mário. Cadê? Mário, eu quero te ver. Não. Mário, né? Eu vi as pernas dele ali, falando. Tudo bom, Mário? Ontem ele fez aniversário. Ô, meu irmão, parabéns. Deus te abençoe, meu irmão. Muitos anos de vida. Obrigado, gente. Obrigado. Cansimo? Então, gente, só para dar uma pincelada final, eu acho que a questão mais principal, realmente, da aula de hoje é a gente ter essa dimensão da união com Cristo, né? Claro, a gente sempre olhando para essa questão do arrependimento como sendo necessário. Acho que ninguém consegue chegar a Jesus sem o arrependimento, mas não podemos esquecer que a nossa salvação é em função do sacrifício de Cristo na cruz. A partir daí que a gente encontra a verdadeira vida, né? Aí que a gente pode realmente usufruir de experimentar uma nova vida. Entendido? Beleza, então, gente. Fico muito feliz com a participação de vocês. Denilson que não participou hoje, né? Denilson, não pôde? Denilson. Sim, ele estava dando um suporte lá na classe paralela da classe do inglês, né? Inglês. A Débora ia para o inglês também. Aí eu falei, Débora, eu vou lá para a classe do inglês. Ele tinha me falado já, ele mandou uma mensagem falando que ia dar um suporte e tudo mais. Mas tem que dividir, né? Isso é ótimo, né? As classes estão voltando, gente. Isso não tem quarentena que vai impedir a EBD, não.
Falando nisso, gente, todos se cuidem, hein? Fiquem o máximo de tempo em casa, não deem Essa mole. semana eu volto a trabalhar, amanhã eu vou atender a população. Já vamos em oração, então, por você, minha irmã. Aqui Vou estar atendendo. Não tem no como. Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, não tem como ficar 100% de tempo em casa. Não tem Eu como. tenho que atender a população amanhã. Vou usar O meu máscara. O meu está previsto para o dia 13, né? Segunda que vem. Vamos ver se vai prorrogar ou não, que no meu caso é Criança, né? instituição educacional. Não, é lá na talvez PCA, né? Eu sou da administrativa, mas aí não sei Gente, se vai. um lembrete muito importante que a gente começou e acabei esquecendo de falar. A gente começou sem orar e agora a gente já encerrou e não oramos. Vamos orar, Então né? vamos orar, ué. Desculpa aí, gente. Eu vou pedir para... Perdoado. Oi? Tá perdoado. Tá perdoado, tá perdoado. Deixa eu escolher aqui uma pessoa. Gouveia, você pode orar pela gente? Deixa eu desmutar aqui você. Posso? Beleza, então. Senhor Deus, nós agradecemos, ó Pai, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, em meio às circunstâncias, especialmente agora, que nós estamos passando, ó Pai. O Senhor não tem deixado faltar o alimento material e, principalmente, ó Pai, o Senhor tem despertado a todos, ó Pai, que a gente tem testemunhado, despertado a todos para um avivamento, para um voltar, Senhor, a meditar sobre suas ações, um voltar para o arrependimento daquilo que estamos fazendo de errado diante de Ti. Assim como João Batista nos mostrou, através do que está registrado na Palavra de Deus, que o caminho que tinha que ser trilhado era diferente daquele que estava sendo trilhado pelo povo daquela época, nós pedimos que o Teu Espírito também, Senhor, mova o nosso coração, para que nós possamos nos arrepender daquilo que estamos fazendo em contrário à Tua vontade, ó Pai. Que a Tua palavra seja cada vez mais buscada por nós e praticada por nós. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. 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 Desmutar todo mundo agora. É isso, gente. Um privilégio muito grande estar com vocês. E desde já falo que a gente vai continuar mantendo essa dinâmica, né? Essa estratégia. Exatamente. Assim, eu queria ter participado desde o início, mas eu acho que está sendo legal porque as pessoas estão se mobilizando, as classes, classe infantil, então assim, e às vezes esbarra um pouco nos horários, né? Mas semana passada eu entrei mais cedo. Se eu entrar aqui mais tarde, se atrasada, é por causa disso. Mas eu acho que está sendo bom. Acho que a gente está tentando uma estratégia para pelo menos não ficar sem estudar a palavra, né? Compartilhar. Exatamente. Isso é o mais importante. Isso é a comunhão também, né? Conversar um com o outro, porque a gente está só com marido e filho não dá certo. Não, gente, é muito difícil. Mas a gente também participou de uma outra reunião essa semana, e assim, é muito legal porque você participa, compartilha a hora e você tá vendo a opção de gente. Né? Às vezes as caras sempre, meu Deus do céu, a gente chama, mas é muito difícil, né? Eu sei como é isso. Eu vou estar reunindo com o departamento Dorcas também, nós vamos estar fazendo uma reunião também, uma reunião de oração, conversando, falando um pouco nesse momento, né? A igreja está se mobilizando, estou achando legal isso. Vai ser às 5, né? Às 5 da tarde. Eu boto o link aqui para quem quiser participar. Eu vou tentar fazer uma reunião de oração também. Diácono Gouveia já está indo lá para avisando que o culto vai começar. Lá, eu também. Bem lembrado, Gouveia. Bom dia. Bom domingo. Hoje é domingo de Ramos, hein? Tchau, viu? Deus abençoe vocês. Tchau. Ai, muito engraçado ele.